Queda e restauração. No capítulo anterior vimos como entrou o pecado no mundo, mas ainda precisamos entender uma questão: o que é pecado? Bem, em 1 João 3 verso 4 lemos que todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quando transgredimos a lei de Deus cometemos pecado. Ora, o homem não consegue viver sem leis, afinal o próprio universo é regido por leis físicas, astronômicas e de saúde. Até mesmo o fato de desejarmos algo que não nos pertence, ou seja, ao cobiçarmos algo estamos cometendo pecado. A Bíblia é clara ao dizer: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. Tiago 1 verso 15. O mais terrível é que esse verso não para por aí, ele termina da seguinte forma: e o pecado uma vez consumado gera morte. O pecado em nós gera morte, ou seja, pecamos e estamos fadados a morrer por causa de nossos pecados que nos conduzem a isto. Romanos 6 verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Não existe um ser humano que não haja herdado o pecado. Romanos 5 verso 12 nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ao ter dado chance ao pecado, Adão trouxe desgraça e morte a toda a criação. Quando presenciamos o cair de uma pétala, o rosnar enfurecido de leão ou a violência de um homem, estamos vendo os efeitos da desobediência do Santo Par. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: e não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também, te produzirão, e comerás a erva do campo. Gênesis 3 versos 17 e 18. Todo o planeta foi atingido pelo pecado do homem. E assim a terra se fez maldita. O homem permite que o pecado crie raízes e aumente cada vez mais. Seu coração começa a entregar-se à violência e acontece o primeiro assassinato, que leva da boca de Deus produzir mais uma maldição. O ser humano começa a colecionar maldições para si e para sua família na terra. Gênesis 4 versos 9 a 12 nos conta essa história de dor e tristeza. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: e não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. O homem estava fadado a carregar sobre si as marcas do pecado. Mas a desobediência tomou rumos catastróficos. O homem entregou-se completamente à maldade, e a violência tornou-se comum. Todavia ele não iria muito longe com sua ganância e visações. O pecado teria um fim. O homem seria destruído por causa de seus erros. Pagaria o preço. O juízo de Deus estava prestes a acontecer. O cálice de sua maldade havia transbordado. Em Gênesis 6 versos 7 a 13 lemos: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, em Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Tudo e todos estavam corrompidos diante de Deus. Aliás, nem todos, havia um homem justo diante do Senhor. Havia um homem que amava a Deus e vivia somente para ele. Noé foi achado justo diante do Pai. Um homem que com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, procurava agradar a Deus e sempre oferecer o melhor sacrifício a ele. Gênesis 7 versos 6 a 11 continua. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé,
no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Noé pregou por vários anos antes que viessem as chuvas do dilúvio. Mas o coração do homem estava entregue à impiedade. Rejeitaram a oportunidade de salvação. Meu amigo, minha amiga, pare neste momento e pense em quanta oportunidade o Senhor tem te dado para abandonar os seus erros, seus vícios, seus planos longe dele. Para os antediluvianos o último dia chegou quando a porta da arca foi fechada pelo anjo de Deus. Nós não sabemos quando a porta da graça se fechará para nós. Hoje é o tempo de nos ajoelharmos e nos entregarmos a Ele de coração, em oração. Deus restaurou a família na terra através da família de Noé. As gerações se multiplicaram novamente, e novamente o coração do homem começou a desviar-se de Deus. Mais uma vez os caminhos trilhados pelo ser humano foram além dos traçados pelo Criador. O pecado voltou a ser acariciado e mais uma vez a raça humana estava longe do seu Criador. Posteriormente a apostasia levou o homem a construir uma torre para que, se houvesse um outro dilúvio eles se salvassem pelo próprio esforço e pela própria inteligência, e pudessem dizer que não precisavam mais de Deus. Gênesis 11 versos 5 a 8 nos diz o seguinte: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Mais uma vez o Senhor teve que intervir nos planos do homem. O ser humano, por sua desobediência estava quebrando entre tantas, mais uma ordem de Deus. Este havia-lhe dito que crescessem, que se multiplicassem e se espalhassem pela terra, não que se juntassem em um só lugar, como intentavam fazer na Torre de Babel. O pecado afetou toda a criação. Em Romanos 8 verso 22 lemos, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A verdejante folha seca cai, o vigoroso animalzinho adoece e morre, a brilhante estrela fenece, é a natureza gemendo angustiada. Sofrendo por causa daquele que dela devia cuidar com amor. Ao ligarmos a TV e assistirmos o noticiário nos deparamos com o caos por toda parte. A violência e a carnificina invadem nossa sociedade e então pela nossa mente passa a seguinte pergunta: em Deus, por quê? Sim, porque o Senhor não intervém logo em nosso planeta. Ele interveio com o dilúvio e interveio confundindo as línguas. Ele intervirá novamente. Em 2 Pedro 3 verso 9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a julguem demorada. Parece que nada acontecerá, não é mesmo? Meu amigo leitor, minha amiga leitora deste livro? Parece que tudo permanecerá assim, sem a intervenção divina. Por anos parecia que tudo iria permanecer como estava. Noé pregando e o povo escutando sem contudo reagir à pregação. Apenas zombando dele, mas de repente veio o dilúvio e tudo acabou. Deixarão-se ser pegos de surpresa. Por favor, meu amigo, não deixe que os juízos do Altíssimo o pegue desprevenido. Deixe-o trabalhar em sua vida. Vá a ele agora. O Senhor quer que nós nos entreguemos a ele de coração. Ele não deseja a morte de ninguém. Em Ezequiel 18 verso 32 lemos, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto convertei-vos e vivei. Ele nos oferece a vida, deste modo precisamos apenas nos converter a Deus. Em Jeremias 13 verso 23 lemos, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Somos pecadores por natureza, nada podemos fazer para nos salvar. Só Jesus pode fazer isto por nós. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22 verso 17. Este texto de Apocalipse nos diz muita coisa. Percebo nele que, para que eu não receba o salário do pecado, que é a morte, o passo mais importante é querer viver. Eu preciso desejar a vida. Sabe por que isso é importante? Simples, se eu quiser a água da vida eu vou buscar. Eu tenho que querer. Jesus amou tanto a você, meu amigo, minha amiga, que ele deixou-se ser traspassado pelas nossas transgressões, como nos diz Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando pecamos estamos fazendo a vontade do diabo, mas o Filho de Deus não tinha pecado, e entregou sua vida para conceder-me vida. Ele veio para tirar nossos pecados e nos habilitar para a vida eterna. Como está escrito em 1 João 3 versos 5 a 8 que diz, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio a este mundo com uma finalidade bem clara, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2 verso 14. Permitimos, com nossas atitudes, que o inimigo nos domine com seu império da morte. Mas se deixarmos que Deus o Pai, e Jesus, o Filho, façam morada no meu e no seu coração, e deixarmos que o Espírito Santo fale a nossa mente, um dia entoaremos no céu o coro celeste junto com os salvos de todos os tempos. Apocalipse 5 verso 13 diz, e ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Jesus virá muito em breve, e então serão removidos os efeitos do pecado. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão, 2 Pedro 3 verso 10. Tudo aqui que lembra o pecado será aniquilado. Tudo será purificado e ele já não mais se levantará duas vezes. Neste momento a maldição da confusão das línguas será destruída, pois a Bíblia diz que Deus dará lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor. Sofonias 3:9. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21 verso 4. Você já ouviu falar de felizes para sempre? Mas desta vez não é um conto de fadas, mas é uma promessa de Deus para você. Nunca mais haverá dor, tristeza, separação, angústia. Uma terra nova. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 1 verso 9. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22 verso 3. Viva para isso, meu amigo, é o que Jesus foi preparar para você.